Os dois pra comentar, né? Não. Ou é um? Tem Classroom e tem Yubizaki. Vamos de Ubizak, então. Porque o Classroom. Não, vamos de Classroom. Vamos de Classroom? Pra É. fechar bem a noite com Yubizaki. Vai que a gente, eu vou Deixar chegar o clima tanto que leve. acho que eu vou ficar sem energia no Ubizak. Mas Então vamos vamos lá. pra Yubizaki, velho. Vamos pra Yubizaki. Vamos para o Ubizak, porque eu acho que o Ubizak a gente precisa ter um pouquinho de energia para comentar alguns pontos aí Sim. que refere, por Ai, exemplo, então agora vamos, focou o amigo de vamos infância agora, né? comentar. Eu vou jogar logo na cara, gente. O Osh é capacitista, mas o propósito dele é ser capacitista. Ponto. Temos que deixar isso posto, isso claro, tá? Porque assim, ai, eu vou ter que comentar isso, porque já não é de hoje que vejo, mas né, as pessoas não estão entendendo qual que é o propósito do personagem na história e estão tratando ele de uma forma que dá a entender de que de que o problema tá no na história em si. Como Ó, assim? Porque assim, o Oshi é o amigo de infância da Yuki, né? O protagonista. E, uhum, evidentemente, ele gosta dela. E aí a forma que ele trata ela é uma forma muito restritiva, assim, de que, tipo, ela não pode sair, ela não deveria estar fazendo faculdade, de que ela, tipo, é sempre muito incapaz de fazer as coisas, né? uhum, E porque ele tem ciúmes e tal, e ele mesmo não quer assumir isso. E aí ele tá sempre colocando a Yuki nessa forma, nessa caixa, né? De incapaz, de pouco possível. Tá bom. Só que o que a gente precisa entender é que assim, a forma que a autora tá colocando ali é de que existem pessoas que são dessa forma na vida real. E sim, de fato, elas existem. E a forma que a autora coloca, tá claro, assim, tipo, se você prestar atenção na montagem das cenas, porque isso não está explicitamente dito por enquanto, isso tá mostrado visualmente, quando o Oshi tá tá com a Yuki, são takes em que ele diz coisas desagradáveis. A própria Yuki fala que, tipo, a língua de sinais dele, quando ele fala, é sempre muito afiada, né, muito espinhenta. A direção monta cenas em que, quando ela tá perto dele, o clima pesa, a paleta de cores fica mais acinzentada, fica mais monocromática. E é justamente o contraponto de quando ela tá com o Itsuomi. E se vocês repararem, tem uma. Enquanto o Oshi ele funciona como essa pessoa que restringe o mundo dela, coisa que ela sempre quer mais. O Itsuomi frequentemente, quando ela pensa nele ou quando ela está com ele, a paleta de cores fica mais viva. E também você vê avião passando, que é justamente essa visão de que o mundo se expande. Então, a direção e a própria autora, elas colocam o Osh nessa perspectiva de que existem pessoas capacitistas. Elas estão por aí. E aí, o que funciona como um contraponto para mostrar que, tipo, isso não é o ideal, é justamente o Itsuomi. uhum. Não é que a autora está colocando assim, tipo, porque eu vi gente pontuando como se a autora estivesse passando pano a ele. Sabe? Porque assim, o propósito O Osh tem três propósitos, né? Nesse primeiro ponto inicial. Ele vai ser um cara mala, assim, tipo, tá claro. Assim, antes mesmo dele ter. O Ruby até comentou semana passada que antes mesmo de, tipo, ele ter qualquer fala, no episódio um tipo, ele olhou pro personagem e já pensou, tem cara de ser malo. Vai ser Eu já falei isso mesmo. personagem malo. Então, já teve isso. Ele vai ser o cara mala, ele vai ser o cara capacitista, e ele vai ser, tipo, o contraponto de rivalidade amorosa, porque ele gosta de tudo. Não, Então, eu acho até meio interessante a forma como a autora coloca, porque assim, você tem um amigo de infância que, tipo, quer restringir, que gosta dela e quer restringir ela, conhece há muito tempo e mesmo assim
não acha que ela tem que ser mostrada, né? Por conta desse ciúme. E aí nisso ele é capacitista. Tem o Itsuomi que ela acabou de conhecer, mas que tá disposto a sempre colocar ela como posso dizer? Elevar o potencial dela, sempre fazendo ela sentir mais, sabe? Tipo, ela não é apenas isso ou apenas aquilo, não é apenas a surda ou apenas a, sei lá, a garota quieta, enfim. Ela é sempre mais do que aquilo. Não, até forçando um ponto aí, falou aí, Ale, em que esse esquema de trabalhar personagens problemáticos sempre contém obras, só que tem formas de Uhum, tratar isso. Por exemplo, aqui em uhum, Obizaki, a forma como as autoras trabalham o Oshi é justamente apontando essa característica negativa nele. E jamais, uhum, jamais falando que essa característica é normal ou ideal. uhum, uhum, Aí temos um contra-exemplo, que é justamente temporada passada, Reino das Ruínas, em que temos um protagonista fazendo atrocidades inimagináveis com dezenas, não, vou falar até dezenas, não, é milhares de mulheres durante todos os 12 episódios. E o anime no final fala assim que ele é um homem do bem, que ele é um homem ideal, um marido perfeito. Vamos pegar um anime famoso? Vamos pegar Ataque dos Titãs. Tipo, tem um genocídio e tem uma relativação disso. Uhum. Até considerando que foi Ou. salvamento. A última frase do Uhum, melhor amigo sim, dele. exatamente. Exatamente. Ou indo para um aspecto muito mais extremo, né? Qual que é o nome daquela desgraça? Ai, que teve temporadas atrás, ano passado, ou foi retrasado, lá Ah, do. do qual? Esqueci. Aquele horrível que é, tipo, misógino, machista, homofóbico, é tudo. Ai, meu Deus. Alho, Me dá agora. uma mini sinopse, porque Ai, tu é falando essa aquele lá característica. do. Ai, o Ah, Healer. Redolf Healer. tá, o do Fu. Healer. Kaifuku, Fu. isso. Isso, isso. Então, Kaifu, que é justamente a gente tá falando de formas de se trabalhar, e se a gente pegar um exemplo mais extremo, né? Você tem uma obra que depende o que ele tá pondo ali na tela. Você tem uma defesa de Ideal. ponto de vista. É isso, do personagem, assim. Tudo que o personagem faz é justificável porque, tipo, fulana foi ruim com ele. É assim, de uma forma muito maniqueísta. É isso que eu quero dizer. Uhum. Então é sempre numa perspectiva de que não, de que tá tudo bem as ações do personagem. Tem É que levar em totalmente consideração, diferente de Ubizaki. tem que levar em consideração que autores são seres humanos também, gente. Então eles têm suas visões. Uhum, Então, mesmo tu sim, falando que as obras são isentas, é impossível, é igual jornalismo. Tu não pode falar que a obra é isenta. uhum, Ele vai ter que tomar uhum, certos posicionamentos. Então, o Bizarro está tomando uhum, posicionamento do quê? Ele está apontando defeitos em personagem. E está. Ele está uhum, mostrando, mas está apontando. Agora, Kaifuku não. uhum, Kaifuku enaltece. Esse que é o ponto, exato. assim. Quando tu trabalha um Uhum, personagem, tu tem que mostrar os defeitos dele. E se for vilão, mostrar que, tipo, que ele está fazendo é errado. Não precisa uhum. ser escancarado, E tipo, ele é aí. do mal. Não, mas tu deixando explícito, de forma assim, de linguagens visuais, ou até em forma de texto, pensando em livro, tem que deixar claro que aquele personagem está agindo de forma errônea perante ao que a gente tem como moral. E Kai Foucault não segue essa regra, não segue porra nenhuma. O Kai Foucault é doideira, Uhum. da maluquice do cabeça do autor, e é isso aí. E eu acho ruim você. Porque assim, algumas pessoas têm uma tendência a vilanizar o Oshi. Ah, pra mim ele Como é só se um ele, chato. tipo, fosse a. Tipo, a pior pessoa do mundo, assim. E sei lá, e, tipo, não acho que esse seja o propósito, a melhor maneira de você enxergar o personagem. Porque ainda tá no começo da história.
não Uhum. cheguei no ponto, mas quase certeza de que vai chegar o momento de confronto que, tipo, vai bater de frente com essas ideias que ele tem e a forma que ele vê. E principalmente o Itsuomi, ele vai acabar servindo de contraponto, porque é aí que ele vai perceber que, putz, ele faz e ele tem o que eu não tenho e o que eu não faço. Mas essa visão de querer vilanizar o personagem, eu acho, no mínimo, muito vazia. Não, é que não bate com a realidade, gente. Assim, ó, quem fala Sim. isso, pra mim, é que não tá vendo outros animes. Tá se restringindo a uma bolha. Se tu começa a ver outros animes, tu começa a ter outras visões e começa a ter outros parâmetros para tu justamente avaliar o anime que tu tá assistindo. Aí, a partir de conhecimento vasto, tu vai ter uma, digamos, uma complexidade maior na tua argumentação. Tanto até para embasar, Uhum, quanto até para discutir com outros amigos e tal, assim, o teu ponto de vista. Agora, quando tu fala que o protagonista, que o Osh ali, ele tá sendo mal porque o autor tá enaltecendo, é porque tu não viu justamente os exemplos que a gente tá dando aqui. Kaifuku, Reino das Ruínas, tu não tá vendo lá Sword Art Online. Esses animes que é de fato estão enaltecendo coisas erradas e que o autor uhum, eleva essa voz assim, que é péssimo. Ali é ruim. uhum, Ali tá, tem alguma coisa errada. Não, não tá certo. Aqui uhum. não. Exatamente, exatamente. Então, assim, já ia escrever. Eu estava com um plano, eu até comentei na semana passada, né, que eu estava com esse plano de comentar Yubizaki não semanalmente, porque, enfim, não ia ter tempo, mas, tipo, Uhum. tentar fazer blocos de episódios, né, e comentando esses por blocos. O episódio 2 eu pensei durante a semana surgiu um assunto chamado BBB, começou o BBB e teve uma situação bem capacitista no programa. E aí eu pensei, pô, seria legal aproveitar essa cena pra comentar no episódio 2. Isso no começo da semana, antes do episódio sair. E eu não lembrava do que ele ia tratar, exatamente. Eu sabia que o Oshi ia aparecer, só que aí, tipo, eu não sabia exatamente o que ele ia abordar. E aí, como ele trouxe bastante esse assunto, aí eu falei, vou trazer esse assunto também, né? Vai ser bom. E aí, conforme eu fui passar na timeline, apareceu comentários desse tipo, eu fiquei tipo, putz, eu acho que eu preciso fazer esse post mesmo. Porque Tem gente que tá não gosto de ficar confundindo. quieto. Tem gente que tá Não gosto de ficar confundindo. quieto. Eu acho que tão passando muito do tom, assim, do que a obra quer, do que a obra tá falando, e então indo pra uma interpretação bem errada da situação toda. Não acho que esse Tem gente que tá seja o ponto. confundindo na Então, avaliação. Tem gente que tá confundindo a avaliação hum, da obra. Total, assim. exato. Então, eu acho que agora é o momento, assim, de, de comentar mesmo, né? De trazer meu ponto de vista. E tá, né? Tipo, sou a tal pessoa dessa forma. Mas, tipo, eu gosto de trazer minha forma de pensar quando eu não concordo. Então, vai ter post no blog. Vai escrever agora de madrugada pra fazer sair amanhã. Então, aguardem. Uhum. Só deixa eu ver aqui. Ok. Não, começou uma propaganda aqui de 5 minutos. Pelo amor de Hum, Deus. Meu Deus. Não, mas já tá Meu no. Deus do céu. Passou 4 minutos já. Falta só 1 minuto. Não, Ai, para isso. passou de um sétimo limite aí de live e já começa a ter mais propaganda do que o normal. Aham. Para que é aquilo, né? E o bizarro com uma graça, né? Uma fluidez de episódio. Teve até Uma câmera em delícia de primeira assistir. pessoa ali. Câmera em primeira pessoa, tava a mão Hum. na frente da câmera, assim, mexendo Sim! nos. Que é isso? Que é, que é incrível, assim. Nossa, eles realmente, tipo, estão se esforçando mesmo pra criar, tipo, cenas e ambientações e remetam, tipo, sejam simbólicas, vai, a Uhum. pessoas não ouvintes. Até quando mostra rapidamente o passado da protagonista ali, quando ela tá na escola.
Uma Hum. escola especial, como ela mesma fala, que ela tinha 4 alunos. É, Lembra muito uma escola de então, interior do Japão, mas, tipo, ela tá no centro pois da é. cidade. Eu queria muito entender, assim, tipo, se. Porque é proibido. Exatamente proibido, né? A recomendação maior é que pessoas PCDs e tal, elas tenham aula junto com todos os alunos, né? Uma questão de desenvolvimento. Sim, até certo ponto eu entendo. Tá? Mas, infelizmente, nenhum professor é adaptado para isso. Nenhum. Ah, com E certeza, né? nem a Tipo, sala teria que serve. ter. Nem a Não sala tem serve. recurso, não tem recurso. Ah, Não tem recurso, não tem estrutura, não tem capacitação. vou te dar um exemplo ali. É que eu já fui professor, né? Eu já acho que comentei contigo, não lembro se na live também já comentei. Eu já fui professor de uma faculdade, de uma escola em que eu estudei no ensino médio. Aí foi até estranho, né? Porque eu revi agora meus professores como colegas de trabalho e tal. Aham. Foi bem esquisito. Mas aí eu estava, digamos, dando aula de informática da primeiro ano até sexto ano. Uhum. Aí, quando eu falo que foi esquisito ali, é que no sentido em que tínhamos, deixa eu ver, 5 alunos PCD lá. Uhum. Aí que varia. Aí tinha uma que tinha problema motor, em que ela precisava de andador mesmo, assim. A coluna Uhum. não se desenvolvia, então ela tinha dificuldade de andar, então ela precisava de. E não tinha rampa. Então ela. Mas não tinha. Escada. Mas não Uhum. tinha escada. Esse que é o detalhe. Era uma escola plana, né? Tena era plana, então não tinha escada. Uhum. Mas qualquer rampinha, assim, Uhum. digamos, qualquer degrauzinho que subir na sala, tinha um degrau. Aí ela Aham. também não tinha rampa. Aí Uhum. tem um caso aí. Aí tinha um outro ali, que, vamos dizer assim, que faltou oxigênio no cérebro e não desenvolveu Uhum. durante a gestação. Aí Aham. criou deficiência em certo nível ali Intelectual. de intelectual ali. Não sei definir o que que era. E também, Uhum. além disso, também ele tinha autismo. Uhum. Aí o que que acontecia ali? A escola não sabia o que fazer com ele, porque ele era, digamos, uma pessoa fora da realidade dele. Aquele lá que a gente comentou no começo Uhum. da live, ou antes, nem lembro mais quando é. Aí ele estava totalmente fora. No sentido em que, Uhum. do nada, ele passava horas e horas gritando. Uhum. E, tipo, ele tinha. Os colegas dele que estavam ali. E a professora Aham. tentando dar aula, mas ele estava gritando. Aí, como fazer uma pessoa parar de gritar, sendo que ela não sabe que está gritando e atrapalhando o resto? Uhum. Aí, o que acontecia? Aí, eles criaram outras turmas, B e C, com menos alunos. Por justamente isso, porque é lei Uhum. para manter os alunos Todos tendo juntos, né? contato com todos. Isso, Uhum. conteúdo. Só que, o que que eles fizeram? Botaram mais alunos nas outras turmas e menos na que tinha ali. Uhum. Não sei se está entendendo. Ele, Uhum. digamos que quem estava na turma dele foi o, digamos, sacrifício. Sim. Porque ele incomodava, E era ele dia era sim, visto dia como não. um problema, Aham. aí o que faziam, tipo, provavelmente ele jogava aluno que era considerado problemático também, né? Aquelas Não, nem turmas, né? sempre, assim, os mais calmos até. A turma Hum. dele era a mais calma. Acho que era por isso que Ah. justamente jogaram ele ali com os alunos mais calmos. Só que, Menos mal. mas como não tinha nenhum parâmetro e nenhum sistema assim do tipo, o que fazer quando ele está eufórico? Aham. Então, o que acabava, a professora não conseguia dar aula, porque ele estava gritando, todos os alunos eram Uhum. prejudicados, porque não estavam aprendendo, aí, por consequência, Uhum. ele não conseguia dar conteúdo e estava atrasado com as outras turmas em comparação. Uhum. Aí, o que acontecia? Pegava uma professora reserva, levava ele lá para a biblioteca, passava com ele, ele continuava gritando, mas sempre ficava assim, do tipo, entre aspas, é inclusão, mas a gente, Aham. como não tem nenhum sistema ou uma metodologia em que ajude ele à integração,
ele acabava, ficava isolado, começava a gritar, aí começava a excluir. Então, que era a princípio inclusão, É aquilo que a gente fala no coisa que, tipo, não é inclusão de fato. Tipo, o aluno está na sala, mas ele não tá incluso. Só nem tá um lá. pouco, só tá lá, porque Uhum. é a lei. Uhum. Ele só existe. É mais ou menos não, era totalmente o que acontecia com o meu irmão mais novo, que ele tem síndrome de Down, nos anos de fundamental dele, até o fundamental. Uhum. Até o oitavo, acho que até o oitavo ano do fundamental, né? Isso acontecia muito. Porque, principalmente no Fundamental um. E assim, é um período que, tipo, não serviu pra nada. Assim, é um período que, tipo, basicamente foi jogado fora porque ele não desenvolveu nada. Ele Uhum. ia pra escola, não tinha um apoio, nada, tipo, as turmas eram cheias, né? E aí os professores também não queriam ter muito como que lidar com ele. E aí, tipo, o que que faziam? Ele ia pra escola pra dormir. Ele tinha até um colchão, Nossa, não. pegaram da turma do pré, tipo, berçário, essas coisas. Eles davam pra ele, quando ele sentia sono, ele ia lá e dormia. Quando dava o horário, assim, de intervalo, de ir embora, eles acordavam ele. Aí ele ficava, também, tipo, dava um brinquedo pra ele, estendia, tipo, no chão, não, tipo, um tapetinho. Aí deixava Uhum. ele lá brincando. Então era, tipo, totalmente, ele só tava lá na turma. Mas ele é E quietinho, no aí sentido em que, tipo, ele tava lá só sentado, só olhando? ele ficava comportado. Nunca foi muito agitado, assim. Então, ele é bem tranquilo, no Ah, geral. outra pergunta é, quando E, passava atividade para ele, qualquer tipo, não interessa, ele tentava fazer? Porque sim, aí então mo, aí é problema da escola mesmo, porque não tem metodologia, né? uhum. Não tinha mesmo, tipo, assim, eu acho que é que faz muito tempo. Quando ele tava no Fundamental um eu tava no. Não tem diferença grande de idade. São só 3 anos, então, tipo, eu ainda era criança. Bem, tenho vagas lembranças, assim, mas eu não lembro de, tipo, tentarem fazer algo e tal. Ele tinha uma professora que era da sala de recursos, né? Uhum. É previsto por lei e tal. Então ele tinha essa professora que aí, tipo, acho que 2 vezes na semana, ele ia e ele fazia lá atividades com essa professora e tal. Durante acho que 1 ou 2 horas no dia. Mas assim, era o máximo assim que eu lembro que tinha. Talvez alguns professores pegavam e, tipo, passavam aquelas folhinhas, sabe? Mas, tipo, não tentavam ensinar propriamente. Só, tipo, davam lá e, tipo, pinta aí, colore, sabe? Davam lá, tipo, os lápis de desenho e tal, de pintar. E deixavam ele lá. Tipo, nunca teve propriamente método ou tentativas reais É, de ensinar ele. é igual lá na minha escola também. Não teve nenhuma iniciativa, então Uhum. davam coisas para ele se entreter. Dava brinquedo, coisa para É, ele. Aí quando ele ficava entediado, começava a e gritar, aí tirava da sala. aí quando não, tipo, no caso, né, do Denis era, tipo, dormir. E, tipo, teve várias vezes até que, tipo, minha mãe ia buscar, ele tava dormindo. Então era bastante isso. E aí, a mesma coisa, seguiu no Fundamental 2. Aí foi para uma escola de centro do centro da cidade, também não mudou muita coisa, né? Ele não conseguia desenvolver também. E aí ele só foi desenvolver mesmo aqui, quando a gente se mudou para Sorocaba. Que aí ele tava no nono ano, eu tava no. Ele tava no nono ano. No nono? Não. Ele tava no sexto. Nono. Uhum. Eu que tava no primeiro. E aí veio uma professora. Professora pra ele. Eu não sei se ele tava. Acho que ele ia pro oitavo.
Eu acho que ele tava no nono ano, sim. Aí eu tava no terceiro, isso. E aí veio. Aí chamamos, entramos com um recurso com a prefeitura para ter uma professora auxiliar que ficasse com ele na sala, porque na turma também tinha um outro garoto com síndrome de Down, que virou muito amigo dele, por sinal. E Uhum. aí tivemos essa outra professora, que aí eram duas professoras, uma para ficar com ele e outra para ficar com um amigo dele. E aí foi quando ele começou a aprender as coisas. Tipo, ele aprendeu a ler, a escrever principalmente, escreve o nome dele, as letras e tal. E ele consegue ler. Desde que esteja em letra. De forma. É de forma, mas. De forma, mas não qualquer tipo de letra. Essas que aparecem no teclado de computador. Porque se tiver de forma, tipo, aquelas maiúsculas e minúsculas, aí já não dá. Ele não consegue Uhum. identificar, por exemplo, um A, um R. Aí ele só consegue identificar essas que, tipo, seria meio que a letra maiúscula. Só. Uhum. Hum, E aí foi onde que ele conseguiu aprender. Quer dizer, se ele tivesse tido essa base, né, de apoio desde lá do começo, hoje ele provavelmente ele estaria bem melhor desenvolvido, um desenvolvimento bem melhor. Uhum. Leitura, de escrita, de É. fala. Bem, eu fui demitido da escola, né? Porque eles queriam cortar salário. Aí o sindicato de professores não permite isso. Aí preferiam demitir. Aí, opa. Uhum. Então contrataram um professor mais barato. Aí eu Ah, aposto não. assim que. Não, mas só comentei assim, tipo, que foi 1 ano e meio só que eu fiquei lá na escola. 1 ano não, 1 ano e 9 meses. Não chegou a Uhum. completar 2. Mas aqui, Uhum. tipo, eu vi a situação como é que é, um PCD precisando de necessidade e de acompanhamento e ele não tendo, porque a professora tem que cuidar de outros 20 alunos na sala. Acaba que Uhum. não, ela não consegue dar atenção para ele. Ao mesmo tempo, ele vai criando uma outras situações com os outros alunos. As mães vão reclamar, Uhum. porque era escola particular, já imagina? Ah, meu aluno não está aprendendo. Uhum. A professora não dá atenção, porque dá atenção para o outro ali que está precisando de necessidade, vocês têm que tirar o aluno. Sério, isso aí teve reclamações das mães indo lá, pedindo Uhum. para esse aluno, que era PCD, para não estar na sala. Pelo menos na matéria É, mais importante para ela. já ocorreu. A professora de didática que eu tive no segundo semestre, ela deu essa matéria, mas também muito pensada em questão de pessoas com deficiência. Uhum. Que ela mesma diz que na graduação a gente não vai ter. Nas graduações de licenciatura a gente não tem aulas, disciplinas e tal que são pensadas, né? Voltadas para a gente pensar em pessoas com deficiência. Isso, e ela até remonta, né, que é um problema, porque aí a gente vai pra escola e a gente não sabe lidar, né? É, Tipo, criam, aí ela. E pra você ver como já o problema já começa dali, né? sim, porque os professores estão com má formações. Aí, por exemplo, Uhum, uma outra coisa. O que acontece, por exemplo, se um aluno se caga? Tu leva ele pro uhum, banheiro, tu explica para ele, para ele se lavar, ou liga pra mãe. Agora, mas uhum, quando é um PCD, e ele claramente ele não está tendo conhecimento do que ele está fazendo, tu vai ter que ter um auxílio, tu vai ter que ter outro preparo. E os professores nenhum tinham um uhum. reparo. Então, o que recorria, Sim, como o guri se cagava toda semana, tinha que ligar para a mãe. Aí a mãe vinha, limpava ele, uhum. saía, Ocorreu bastante com minha mãe. aí a mãe tinha que abandonar e voltava. Aí voltava para a sala. Uhum, Aí 10 minutos depois que a mãe saiu, pegava ele para levar para a biblioteca porque ele estava berrando. Do uhum. tipo, esse negócio de inclusão, do jeito que é feito no Brasil, não é o ideal. Nem fudendo. Sim. Agora, Não. qual é a solução? Não sei. Porque nem eu sei um jeito que ajude a situação e que fique 100% para todo mundo. Eu não sei, não sei.
Uhum. Tem que ter um estudo, e infelizmente a gente não investe nessa área, a gente não investe em educação, na verdade. Mas Não. É isso justamente para sucatear mesmo. A é, professora, quando a gente teve a disciplina, a gente teve, assim, diversos alunos que eles dão, já tem estágio, né? Escola particular, e eles comentam, assim, tipo, tem uma visão de que, em escola particular é melhor. E, na verdade, não. Porque muitas vezes o aluno também fica jogado lá. Que aí, no caso, eles colocam, tipo, escolas particulares, né? Eles colocam em banners alunos com deficiência e tal, mas é tipo meramente propaganda mesmo. Porque é, aí, quando chega na escola propriamente, eles deixam jogados, e quando não, eles empurram os alunos PCD para estagiário. sim, pode Os ser com a professora nossa professores reserva. mesmo. Uhum. Ó, E aí eles chegou a ficar empurram até para com a secretária. estagiário. A secretária teve Uhum. que abandonar o serviço dele para ficar lá com o guri, porque a professora reserva tá dando aula de religião na hora. Uhum. E aí eles teve situações que a gente viu, né? E assim, um assunto complexo, ela mesmo pontuou isso, tipo, ela comentou alguns avanços que a gente teve ao longo dos anos, comentou alguns retrocessos também, principalmente em relação ao governo de Bolsonaro, né? Uhum. Mas é complexo, assim, tem muita coisa pra fazer, muita coisa mesmo. E, tipo assim, com diversas áreas de. E assim, por exemplo, a professora comentou certa vez, né, que, tipo, essa questão de recurso, né, que é uma intervenção que dura ali, 2 horas por dia, por semana. Uhum. Aí, tipo, às vezes alguns dividem por 2 dias, outros fazem por 2 horas no mesmo dia, e assim vai. Só que, a depender da deficiência e do grau da deficiência, né, de causa de autismo, por exemplo, esses recursos, eles precisam ser constantes. Não tem como você, tipo, dar um auxílio e tal durante 1 hora num dia e, tipo, passar o resto da semana e, tipo, só mais 1 hora num outro dia. Não tem como, teria que ser uma coisa contínua ali. Porque, a depender da deficiência, é algo que é recorrente que o aluno precisa desse aparo. E eu vou até dizer, Ale, Fora, que é personalizado também, porque o sistema de ensino sim, nosso, ele ensina de geral. É como qualquer sim, aluno tem que aprender daquela forma. É formato fábrica. Enquanto que sim, PCD é variado, vai encontrar todo tipo de aluno. sim, E que, sim, inclusive, o nosso sistema para os alunos considerados normais, digamos assim, que, não, que são saudáveis, eles também está, digamos, defasado, porque nem todo mundo aprende na velocidade. sim. Isso é fato, assim. Tipo, o sistema quer passar régua nos alunos, assim. É, Tem, e é, acaba. é literalmente máquina mesmo, porque, tipo, todo mundo tem que sair mais ou menos no mesmo parâmetro. E o mais, como posso dizer, sem característica própria, podemos dizer assim. É, Porque o sistema não quer que você desenvolva isso. Você tem que ter uma base ali, né? Uma coisa simples ali que precisa estar ali daquele jeito para operar o sistema, né? Não tem que ser acrítico, não pode criticar, não pode desenvolver pensamento crítico, não pode desenvolver nada desse campo. Então, quanto mais tábua rasa, né, lisa ali a pessoa for, melhor. se ela E repetir o o sistema que aprendeu, é o que basta. Repetiu o que aprendeu? exatamente. Tá aí. Tá aí e tal. Uhum. E quanto a ensino, né, entra naquela questão, né, de que se o aluno não aprende, a culpa é sempre do aluno, né? Se ele tem um Uhum. ritmo diferente de aprendizagem, se ele tem um método de ensino diferente, tudo isso não importa. É culpa do aluno que não aprendeu, que não se esforçou, que, enfim, é sempre do aluno. Déficit de atenção é ignorado. Sim, Qualquer outro fator externo.
qualquer outra singularidade, ou tipo, até método de aprendizagem mesmo, porque o método de aprendizagem das escolas é professor na frente, falando horrores, né? Aquele monte de informação, quando não lousas e lousas, né, de informação para copiar. Tem gente que simplesmente não aprende dessa forma. E aí, Uhum. se o aluno não aprende dessa forma, problema dele. Vai ter que estudar mais no final ali do semestre, É, bimestre, não sei. exato, exatamente. Então, assim, a culpa sempre vai ir pro aluno. Também tem que considerar que a gente está, digamos, separando o PCD das pessoas normais. Mas até mesmo dentro desses grupos, dos dois grupos, tem uma escada de aprendizado. E tem que Em se adaptar à escola. segregação. Uhum, E acaba que uhum, nessa escada de aprendizado, por justamente sempre ensinar a mesma metodologia, tem o negócio de segregação. Aí tem que classificar sempre o melhor aluno com o pior aluno, e blá blá sim, blá blá. Aí qual é o aluno problemático que não aprende. Aí tu vai ver que a nota exato. lá no final lá não vai importar nada na tua vida depois. Do tipo, pode ser um melhor É tudo. aluno e pode ter um emprego fodido e o pior aluno vai ter a melhor empresa que já teve e administrando. Tipo assim, gente, assim, ó, a nota nunca é um parâmetro do que tu vai saber Não, o valor real de como a pessoa aprende ou a capacidade dela. exatamente. Exatamente. Até porque é a questão de aprendizagem, tipo, você levar prova como sinônimo de aprendizagem não vale de nada, porque se você pensar, você tem que pensar no seguinte: as pessoas decoram coisas. Sim. Decorar não é aprender. Então eu posso, tipo, decorar o assunto que vai cair numa prova, tirar 10 e no dia seguinte eu ter esquecido tudo. Saber nada. É o que mais O acontece. que que aquelas informações que eu vi, o que que elas representam, né? De fato, o que que elas significam, o que é importante dela, onde que eu vou usar isso? Porque até essa questão de, tipo, onde eu vou usar, os professores que eu tive aula de didática, de metodologia de ensino, eles falam, se você chegar aí num professor e perguntar para que ele está ensinando aquilo, para que serve isso, em qual tipo de aplicação isso importa, nem eles mesmos vão saber responder. É tipo tão um modelo automático que tipo eles mesmos não têm essa reflexão do tipo, por que que isso é importante, por que que eu estou ensinando? Aí se você pergunta é um porque sim, sabe? Tipo, um dia você pode usar. Que coisa que eu Uhum. já ouvi. Porque Um aprende dia na Bhaskara. vida, talvez. É, O então, professor tipo, meu não é nem explicou. porque. O meu professor explicou por que a gente usa a forma de Bhaskara. Não, tipo, finalidade, mas, tipo, por que surgiu aquela forma. Ele explicou, Uhum, deu aula de história sim. em matemática. Ele sempre Ah, gostava então. de explicar Uhum. a história da onde. Aí os alunos, pelo menos, Isso é importante. digamos, eles se motivavam a aprender e eles aprendiam como surgiu. Tinha gente que decorava como surgiu, eles chegavam no mesmo estado Uhum. das contas, nem Uhum. precisava formulário. Exatamente. Porque, assim, uma coisa que o ensino também acaba propagando, né? Que é assim, tipo, história é história, biologia é biologia, tipo, química é química e assim por diante. Tipo, nada conversa. Uhum, Biologia é só, tipo, ser vivo e é isso. Tipo, biologia não tem história, biologia não é português, biologia não é matemática. Sendo que todos esses assuntos conversam, sabe? Tipo, uma coisa que o professor comenta, que um dos meus professores comentou, é que, assim, ninguém comenta tipo assim, a gente se transforma pesquisadores e cientistas em figuras como gênios. Na verdade, tipo, como se eles fossem seres iluminados e tal, que eles, tipo, eles pensaram puramente e tal nessas coisas e chegaram nos resultados. Sendo que muitas vezes esses pesquisadores tinham base, assim, tipo, muitas pessoas vinham pesquisando antes para eles chegarem naquele resultado. E uhum, muitas vezes esses pesquisadores que hoje são muito famosos, eles eram pessoas ricas. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que Darwin era rico. Por isso que ele conseguiu lá ficar anos e anos viajando de barco, pesquisando plantas e animais. Porque vai um pobre não tem condições de fazer isso. Tipo, uhum. ninguém ressalta essas informações porque elas são de contexto muito importante para você entender.
Porque muitas dessas descobertas, na verdade, elas tinham interesse de alguém com dinheiro, né? Era muito importante que que se pesquisasse sobre aquilo para chegar em tal resultado. né? Mesma coisa em filosofia e sociologia. Parece que quando estão aprendendo Exatamente. na escola, não tem nada a ver. Sendo que são, digamos, as Exato, matérias propulsoras de todas as outras. Foi a, e par- principalmente filosofia, que derivou tudo. foi a partir de indagações que começaram a surgir descobertas. E a partir das descobertas Uhum, surgiram soluções para nossos problemas. E vai indo. hum, Ah, exatamente. E aí chega num ponto que você não consegue nem relacionar, tipo, vira tão decoreba e, tipo, as coisas que você não consegue, tipo, parar e pensar no que aquilo impacta na sua vida, de fato. Por exemplo, no sentido assim, um exemplo que um professor me deu é que, assim, muitas vezes quando se fala em doenças causadas